Oi, gente! Hoje eu trago para vocês mais um vídeo do canal do Lindy Ho traduzido. Então vamos conhecer, antes de tudo, os personagens dessa trama de web drama plot twist de fórum criminal. Vamos lá! Nesse vídeo teremos o Kwon Won-chan, também conhecido como presidente de ONG de suicídio, que na verdade só existe na cabeça dele, e vocês vão entender. Coordenador, palestrante, médio, juiz, réu, vítima, tudo ao mesmo tempo. Se tivesse mais um pouco de criatividade, ele viraria personagem de drama da Netflix. Também temos o Lindy Ho, já bem conhecido. O nosso fiscal da realidade, repórter, detetive, advogado informal, especialista em fofocar da vida alheia e fazer exposed. Esses são os personagens da tradução de hoje. 까놓고 물어봅시다. 다들 성인이니까. 그렇게 술을 꾸알레처럼 먹고 스킨십을 그렇게 떡대기 하고 그냥 집에 간다 1번. Olá, aqui é o Lindy Ho. Kwon Won-chan, que se apresenta como presidente da Associação de Prevenção ao Suicídio de Celebridades, basicamente ganhou asas. Ele passou a liderar a coletiva de imprensa, a dar entrevistas exclusivas, dizendo que queria restaurar a honra da falecida Kim Se-ron. Mas ele também é figura central que espalhou falsas acusações contra mim e é o principal responsável por deflagrar toda a situação envolvendo Kim So-hoon. O problema é que nem a MBC e nem a KBS, nem ninguém se deu ao trabalho de verificar se essa associação dele realmente existe ou se tem legitimidade. Eu fui atrás e descobri que essa Associação de Prevenção ao Suicídio de Celebridades é uma organização não autorizada, não tem vínculo algum com o Ministério da Saúde e Bem-Estar, nem com nenhuma entidade oficial de prevenção ao suicídio. Em resumo, é um título que ele mesmo criou, um universo inventado pelo próprio Kwon Won-chan. Aliás, eu também posso fundar uma associação hoje, me nomear presidente e sair por aí falando que sou chefe de prevenção ao suicídio de celebridades. Esse é o nível. Mas por que estou batendo tanto nessa tecla? Porque todo o caos envolvendo Kim So-hoon começou com esse cara. No vídeo a seguir, Lindy Ho mostra uma parte do vídeo onde o Kwon Won-chan se vangloria de ter descoberto toda a história de Kim Se-ron. Foi eu quem descobriu tudo isso. No começo, ele, Lindy Ho, nem falava sobre Kim So-hoon, nem sobre a declaração que Kim Se-ron deixou, sabe? Ele não revelaria nada disso. Ele vem até mim dizendo: professor, o senhor é presidente da Associação Coreana de Prevenção ao Suicídio de Celebridades? E se algo acontecer com Kim So-hoon? Aí eu perguntei para ele: mas jornalista, onde é que o senhor estava quando tudo aconteceu com Kim Se-ron? Nesse momento ele tenta cortar a gravação. Espera aí, alguém interrompe isso, corta. Mas eu insisti quando Kim Se-ron estava viva. Onde o senhor estava? Aí ele me respondeu: eu não sou o tipo que age sem provas. Mas eu não podia falar nada naquela época. Eu não podia me pronunciar. Mas vou ficar falando por aí. Mas, mesmo assim, foi eu quem fiz o contato com as emissoras de TV, com a imprensa e trabalhei duro com isso. Ou seja, ele descobriu a história toda. Ele não tinha provas nenhuma sobre nada, basicamente é o que o Lindy Ho está dizendo. Porém, ele não verificou também e saiu falando na mídia, sem confirmar nada. A verdade é que Kwon Won-chan não pode se isentar da responsabilidade legal por tudo que fez e disse até aqui. E eu, desde o começo, só falei sobre a importância de respeitar o princípio da presunção de inocência. O mesmo princípio que, ironicamente, ele já exigiu quando esteve envolvido em outras polêmicas. Mas ao invés de rebater os fatos que eu trouxe, ele passou os últimos 3 anos repetindo frases como: Lindy Ho, você está com os dias contados, você quer acabar na cadeia? Sua prisão é iminente. Tudo isso sem apresentar uma única evidência concreta. Chegou ao ponto de pegar um vídeo de outro comediante chamado Lindy Ho, que tem o mesmo nome que eu, levando à TV com palavrões, e postou no canal como se fosse eu. É um nível de infantilidade e má-fé. Essas atitudes são completamente anormais. E o mais grave, a imprensa coreana engoliu tudo isso calada. Programas de TV aberto, portais de notícias, todos dando espaços para uma narrativa unilateral e sem checagem dos fatos. Isso, sinceramente, vai ficar registrado como uma das páginas mais vergonhosas da história da mídia sul-coreana. E sobre a tal afirmação do Kwon Won-chan de que começou tudo isso para proteger Kim Se-ron. Me desculpem, mas isso é uma mentira descarada. O que ele fez
foi profanar a memória da Kim Se-ron. Disse que ela sofria de delírios. Descreveu abertamente métodos de suicídio em seus vídeos. Isso não é defesa, isso é crueldade. Esse é um trecho de um vídeo no qual o Lee Ji-ho postou que mostra o Kwon Wan-chan sendo extremamente problemático. É um trecho bem pesado, então se você tem gatilhos eu sugiro que pule, porque realmente é bem pesado, dá descrições de suicídio e tudo mais, então pule. A Saron estava um pouco instável, na verdade ela apresentava sintomas de distúrbios psicológicos consideráveis. Tinha um leve quadro de delírios percussórios. Ela se enforcou na porta do banheiro. Ficou se debatendo. Isso não foi o fim da história. Kwon Wan-chan não parou por aí. Ele fez insinuações pesadas sobre a vida íntima da atriz. No próximo vídeo, no trecho que o Lee Ji-ho compartilhou, Kwon Wan-chan é extremamente misógino, dá detalhes ou insinua coisas erradas sobre relacionamentos da Kim Se-ron. Depois ele fala do ritual de Sinarim e tudo mais, mas é tudo muito misógino. Vamos pensar juntos aqui. A pessoa teve contato físico, teve skinship intenso, certo? Vocês acham mesmo que alguém, depois disso tudo, vai só para casa? Fala sério, isso não faz sentido. Fez todo esse contato íntimo depois de beber e vai para casa? Quem é que faz isso depois de tanto skinship? Vamos ser diretos. Todo mundo é adulto aqui, né? Depois de beber muito e fazer todo esse contato de skinship intenso, vai para casa ou vai para outro lugar com o namorado? Isso não faz sentido. E outra, como se ela fosse a única artista que recebeu Sinarim. Eu conheço vários, viu? Mas como eu sou conselheiro, não posso ficar falando. Exige sigilo nas sessões de aconselhamento. Mas sabe qual a verdade? Eu já sabia que Kim Se-ron não tinha recebido Sinarim, mesmo antes de vir à tona. Como professor de psicologia, eu não deveria estar comentando. Mas já vazaram tudo mesmo, dane-se. Essa pessoa aí contou tudo, então agora eu posso dizer, eu também vi, eu também ouvi. Uma pessoa como essa realmente tem moral para dizer que está do lado de Kim Se-ron? Eu realmente pergunto com toda sinceridade. Quando eu trouxe à tona todo o caso de acusação de estupro envolvendo Kwon Wan-chan lá em 2005, ele surtou, começou a ameaçar dizendo que ia me processar, que ia me colocar atrás das grades. Disse que tudo tinha sido resolvido, que era uma injustiça. E ficou para cima e para baixo com um envelope dizendo que tinha sentença. Então que registre logo a queixa, vamos deixar a polícia investigar. Se é verdade ou não, a gente vai saber com provas, não com discurso de palco. Mas se o senhor está mesmo tão indignado assim, por que fica só desfilando com esse envelope? Se tem tanta certeza da sua inocência, mostre o conteúdo do documento. Revele o que de fato aconteceu. Diga se houve ou não relação sexual. Diga o que realmente aconteceu naquele hotel de Rede Banner. Porque até agora, tudo que o senhor apresentou foram desculpas. Disse que bebeu demais, que o corpo não respondeu por causa de remédios de calvície. Essa foi a sua defesa pública. O homem julga os outros em rede nacional, não consegue sequer mostrar o conteúdo de uma sentença na qual diz se orgulhar. Quer bancar o juiz, mas esconde as provas. Quer falar de honra, mas só entrega vergonha. Ele diz que não teve relação porque o corpo não respondeu por causa do álcool, cigarro e remédio para calvície. E ainda chama de felicidade dentro da infelicidade. Esse é o nível de empatia e responsabilidade do homem que diz defender vítimas. E sobre a tal resolução, por acordo, conveniente demais. Acordo não é absolvição. Essa é a desculpa de saúde pós-farra, não de atestado de inocência. Importante ressaltar que o Kwon Wan-chan diz que não teve relação, porém no processo dele, na segunda instância, foi confirmado que houve sim a conjunção carnal. O que ocorreu a absolvição dele foi que não conseguiu se comprovar que houve de fato o estupro, não que ele era inocente de fato. Aí agora o Lee Ji-ho vem mostrando prints e provas aonde o próprio Kwon Wan-chan admite que teve a relação, porém ele diz que foi consensual e tudo mais. O próprio Kwon Wan-chan admitiu em 2005 que houve relação consensual com a vítima, ou seja, ele muda o discurso conforme convém. Cada vez fala que aparece uma nova versão da história, mas ele agora alega que na época a mulher envolvida não era menor de idade. O problema não é o passado de Kwon, é o presente cheio de contradições. A cada vídeo, uma nova desculpa, a cada acusação, uma nova narrativa reciclada. Ele ainda quer ser visto como um porta-voz confiável uma denúncia de suicídio e abuso. Se isso não for abuso de confiança pública, eu não sei o que é.
No próximo trecho, o Kwon Wan-chan, ele culpa todo mundo, ele culpa a polícia, a investigação, o advogado, não assume responsabilidade de nada. Aí o Lee Ji-ho mostra essa parte onde ele culpa todo mundo e não assume responsabilidade sobre nada. Midiá. Cadê o Midiá, o detetive? Pessoal, o detetive e Midiá é a mesma coisa. Na época, o advogado ainda era novato. Só que esse advogado acabou acreditando na história da menina que era mentira e disse que ela era menor de idade. Mas depois o detetive foi investigar e descobriu que não era bem assim. E os jornalistas acabaram confundindo e misturando as informações. Foi tudo mal entendido. Agora o Lee Ji-ho vai mostrar a investigação dele, na qual ele fala: de acordo com a minha apuração, a idade da mulher envolvida na época era 19 anos completos. Kwon Wan-chan, por que o senhor não responde sobre isso? Essa mulher na época dos fatos tinha 19 anos, o que significa que, de acordo com o Código Civil coreano da época, ela ainda era menor de idade. Se o senhor está mesmo tão certo de sua inocência, por que não abre o envelope e mostra, pelo menos, a idade da vítima? Isso resolveria a questão rapidamente, sem precisar ligar para advogado, sem esse teatro todo. E agora, vamos analisar uma carta, escrita pelo próprio Kwon Wan-chan em 2005. Irmão, aqui é o Kwon Wan-chan. A polícia me ligou, mas acho que você estava trabalhando. Desculpa mandar notícia assim do nada. Fomos ao hotel por volta das 5:30 da manhã, com consentimento mútuo. Deixei ela na frente da igreja às 8:30. Sou inocente, mas 5 dias depois, a garota mudou de ideia e me acusou de estupro, com lesão corporal. Acho que isso vai virar uma batalha judicial longa. Depois que souberam do meu caso, cerca de 500 pessoas escreveram cartas de apoio para tentar a minha liberdade provisória, mas o resultado é incerto. Irmão, me ajude, por favor. Já tínhamos data marcada para o casamento em outubro. Os negócios estavam indo bem, mas não consegui resistir à tentação de uma mulher e acabei passando por isso. Se houve ou não um crime, o juiz vai decidir. Mas o que me revolta é o tratamento da polícia. Usaram o fato de eu ser uma celebridade para coagir. Disseram que iam barrar meu nome nos jornais e TV se eu não confessasse. E forçaram uma confissão com base só no depoimento da vítima. Sinceramente, ele caiu o queixo. Tinha casamento marcado para outubro e não resistiu à tentação. Essas foram as palavras dele, escritas por ele. Por que está mudando o discurso agora? Kwon Wan-chan, o senhor foi a uma boate em Taeyon com uma vítima, certo? O que aconteceu lá? Depois, no meio da madrugada, pegou o carro e foram para o hotel. Não foi? O que aconteceu dentro do hotel? Um homem de 35 anos, dono de empresa, levando uma jovem de 19 que fazia bico meio período até um hotel, pagando tudo, e agora vem dizer que a garota seduziu? Desculpa, mas a gente acredita o que exatamente é. E o senhor tem tanta certeza da sua inocência? Então mostre o conteúdo da sentença judicial. Ah, vai mostrar só hoje? Não vai. Ótimo, então mostra. Estou esperando. Aqui nesse vídeo aparece o Kwon Wan-chan completamente alterado, falando o seguinte: querem ver a sentença? Tá bom, vou mostrar só hoje, tá? Depois vou guardar na minha sala. Isso aqui. Pirralhos, olha aqui, ó, seus ignorantes do caralho. A sentença tá aqui, tá vendo? Ele diz que vai mostrar a sentença, mas só hoje. Mostra por um segundo sem nenhuma prova real e ainda xinga. Isso não é esclarecimento, é encenação. É típico gesto de quem quer intimidar com barulho, porque não tem argumento com base. Se estivesse tão seguro assim, teria escancarado o conteúdo inteiro e não teria feito cena com envelope. Por favor, pare de desrespeitar os mortos. Você não tem sequer direito de se pronunciar em nome de Kim Se-ron. Desde o começo, a tal Associação de Prevenção ao Suicídio de Celebridades nunca teve qualquer legitimidade legal. Não tem base, não tem reconhecimento, não tem moral. É preciso refletir se esse homem, que segue usando o nome da falecida para se promover, tem algum mérito em suas acusações unilaterais. E mais, o Sr. Kwon Wan-chan, na época dos fatos, o senhor era solteiro mesmo? Porque em um programa de TV o senhor afirmou que havia se divorciado no papel. Estava mesmo divorciado no papel? Ou então significa que ainda era casado quando tudo aconteceu? Não é? Aguardamos as suas respostas também. Por fim, é importante lembrar, na ação civil movida por Kim Se-hyun contra Kim Se-hee do canal Garosseiro, o valor é de 12 bilhões de wons. Há uma crescente pressão para que Kwon Wan-chan também seja responsabilizado judicialmente por ter dado início a tudo isso. E a verdade pode demorar, mas sempre aparece. Obrigada.